Nós queremos entrar 2023 fundamentado nas promessas do Pai para nós, não é? Então, há uma declaração aqui, logo no começo, né? Não está no meu slide, eu acabei tirando, mas aqui existe uma declaração, aqui no começo, é uma declaração de fé e confiança. Gente, tem mais pessoas aqui precisando, por favor. Acabou? Acabou? Não, tem mais aqui. Então é aqui desse lado, por favor. Vou pedir a gentileza de vocês só um pouco mais rápido, por favor, tá? Um pouco mais rápido. Então eu quero ler com você aqui essa declaração. Você tem o seu papel aí? Essa declaração diz assim: eu declaro que sou filho de um Deus Pai que é bondoso, misericordioso e justo. Você está com o seu papel aí? Vamos ler juntos? Eu declaro que sou filha de um Deus Pai que é bondoso, misericordioso e justo. Por isso não temerei más notícias, pois Ele me ama e cuida de mim. Não viverei ansioso por nenhuma situação. Vou perseverar nas promessas que o Pai já liberou sobre a minha vida. Buscarei intimidade, sua voz e direção. Olharei para frente, pois Deus tem planos de paz para me dar uma esperança e um futuro. Declaro que viverei em intimidade e perseverança, como um filho que é muito amado e conhece os planos do seu Pai. É bom, não é, essa declaração? É bom, está tudo baseado na Bíblia. Então, sabe, olhando para frente, porque a gente não vai conseguir prosperar olhando para trás, né? O foco no passado não constrói um futuro. O que constrói um futuro é o foco na palavra de Deus. Pai amado, fala mais uma vez conosco. Tu conheces cada coração e conheces os desafios que estão presentes e que virão na vida de cada um de nós, sabendo que Tu és conhecedor de tudo, e que sabe até o que nós vamos precisar daqui a meses e anos. O Senhor, como provedor, já providenciou tudo. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos, provisão de sabedoria, provisão de graça, provisão de criatividade, provisão financeira, tudo está preparado, porque Tu és um Pai que sabe antes tudo o que necessitamos. Nossa confiança está em Ti. Amém. Você crê nisto que eu acabei de falar? Se Deus sabe tudo que você vai precisar antes, você acha que Ele está esperando? Você acha que Ele vai ficar lá de birra dizendo, não vou te dar? Não, não é? Ele espera que a gente peça com a coração de obedecer. Então hoje a gente vai falar sobre a memória do coração e as promessas de Deus. O que significa isso? Bom, gente, quando a gente pensa no futuro, isso é muito importante, presta atenção. Quando você pensa no futuro, você não consegue pensar no futuro ignorando o que já está no seu coração. Deu para entender? Quando você pensa no futuro, tudo aquilo que está dentro do seu coração está influenciando a sua capacidade de enxergar. Então, na semana passada nós falamos muito sobre isso. Se você quiser entender mais sobre, não é, o que é os pensamentos, a imaginação do coração, você pode ouvir outra mensagem. Mas geralmente quando nós pensamos no que o coração imagina no futuro, a gente acha muito que é coisa da cabeça, mas na verdade é do coração. Tudo que você consegue imaginar e pensar e planejar, não está necessariamente no seu cérebro. Há uma conexão clara entre cérebro e coração. O coração aqui não somente o órgão, mas o coração é o centro da sua alma. É ali onde você tem memórias, sentimentos, pensamentos, desejos, temores, expectativas. É ali que tem a fé, porque só se pode crer com o coração. A fé pertence ao quê? Ao coração. A fé não é da mente racional. Então, a palavra de Deus diz que assim como a gente pensa no coração, assim nós somos. Então, imaginar, o que é? É formar uma imagem mental de algo que não tem no presente, que não tem no mundo natural. Por isso que a imaginação é essencial à fé. A fé, quando ela diz que é a certeza das coisas que você espera, você tem que criar uma imagem de que você já tem aquilo mesmo antes de não ter.
Você pensa, não, eu vou tomar esta decisão porque eu creio no que Deus diz, mas você não tem nenhuma evidência. Mas se no seu coração a imagem que está aí de derrota, de fracasso, não é verdade isso que você acredita, não importa o que você fala. Mas se no seu coração você já creu, e você já viu pela fé, porque a fé ela vê, dá para entender? Ela vê, ela forma uma imagem. Então a fé, usando a imaginação, produz uma imagem do futuro, baseada na palavra e na vontade de Deus, porque a imaginação é o que Deus deu para nós. Agora a gente costuma usar a imaginação de jeito errado, né? Criando fantasia, do tipo, né? Vai acontecer um milagre semana que vem, vou ganhar na loteria, todos os problemas estarão resolvidos. Isso é fantasia. O que é fé? Tudo que eu botar as minhas mãos vai prosperar, a minha situação hoje não está boa, mas o meu Deus vai me guiar por caminhos de paz, de justiça, e em breve, eu já vejo lá na frente, amém, irmãos? Isso é a fé. Então a fé usa a imaginação. Então, se a gente vai olhar para as promessas de Deus, promessa é uma coisa que você tem ou que você não tem ainda? Ainda não tem. Mas por que é uma promessa? Chama de promessa porque é a certeza que você, de fato, já tem. Você só ainda não experimentou, não obteve, não está na sua mão. Promessa é o que diz, eu vou. Recentemente eu estava lendo um livro, revisando alguns livros, não é? Eu estava lendo um intercessor, e eu peguei um capítulo onde que esse Rhys Howells estava com um amigo, isso aí em 1910, tuberculoso, foi fazer um tratamento nele na Madeira, e não melhorava, ele só piorava, e ele falando, Senhor, estamos aqui, estou há um mês aqui, vivendo uma situação difícil, e Deus falou para ele, daqui a um mês ele vai ser curado. Diz que ele ficou super regozijando, meu Deus, daqui a um mês ele vai ser curado, e tudo, diz que ele estava sozinho, aí ele chegou e falou para o amigo dele, Joe, o senhor falou para mim, daqui a um mês você vai ser curado. Eles deram aqueles pulos de alegria, tudo, e o cara tossindo, os 2 pulmões destruídos, e ele tossindo, e Deus falou que vai curar, e nós cremos, e tudo, e tal. Ele falou, o que a gente vai fazer então? Bom, se a gente crê, eu tenho que escrever uma carta para a minha família, dizendo que daqui a um mês eu vou estar de volta. Não tinha WhatsApp naquela época, né, gente? Então tem por carta, demora para chegar, então tem que escrever. Então, sabe o que eles fizeram? Eles escreveram para a família, daqui a um mês nós estaremos de volta, Deus vai nos curar e tudo mais. E aí vai passando os dias, 29, 28, 27, 15, 12, 13, 11, e aí eles oraram, pediram, o Senhor só vai me curar que horas, que ele não sabia a hora, e aí tudo e tal, não, Deus vai curar às 6 da manhã, e cheio de fé, e aí chega às 6 da manhã daquele dia, e está lá o Rhys Howells, que é esse intercessor orando, e aí chega o amigo dele no quarto, com uma cobertorzão, no frio, não estou curado, não estou curado. E aí, esse homem, esse pastor Rios falou assim, não era nem pastor, ele falou o seguinte, volta para o seu quarto e ora por mim. Como orar por você? Você tem que orar por mim, eu que estou doente, ora por mim. Aí ele foi orar e Deus falou para ele, se você cresce na minha promessa, contra todas as evidências, o que você faria agora? Eu teria que mandar um telegrama para a minha família, dizendo, esperem-nos daqui a 2 dias, porque nós estaremos chegando no porto. Nós embarcamos, passagem comprada. O que é que você faria se você tivesse plena certeza de que o que te falei foi a verdade? Mande o telegrama. Ele falou, Senhor Jesus, como é que eu vou mandar um telegrama? Como é que eu vou viajar com um cara que o médico falou, ele morre se viajar? Diz que ele lutou 1 hora com aquilo, até convencer o coração dele, de que aqui é a verdade de Deus, é maior. Depois de 1 hora orando, e esse é o nome de oração, hein? Ele levantou e falou, vamos, eu encontro você lá no café, foram no café,
do hotel onde eles estavam, na clínica. E o Senhor falou para ele, Senhor, eu vou mandar a mensagem. Foi no telégrafo, mandou a mensagem: espere-nos no navio tal, horário tal, estaremos chegando na Inglaterra. Então eles vão, eles fazem as malas, chega na hora do almoço, vão almoçar e fechar a conta. Ele está sentado lá, e ele crendo. Então de repente, do nada, no meio do almoço, veio a presença de Deus tão poderosa. E o Joe falou assim: ei, estou conseguindo respirar. Eu estou conseguindo respirar. Ficou de pé. Deus me curou, Deus me curou. Falou: não é possível. Falou: quer apostar uma corrida? E eles apostaram uma corrida. Uma pessoa que não conseguia subir uma escada, porque não tinha ar. Eles correram lá pelos campos 2, 3 vezes. Era um domingo, ficaram correndo. No final daquela tarde pegaram o navio e chegaram lá. Você tem que ver primeiro. Você tem que enxergar primeiro. Deus não mente em nenhuma das suas promessas. Amém, irmãos? Eu contei uma história radical. Mas o que me impressionou nessa história, que eu li ontem de novo, foi a perseverança em crer contra todas as evidências em contrário. Deus falou para mim: se você tem certeza que eu vou te dar, o que você estaria fazendo agora? Eu estaria fazendo outros planos. Quantos têm promessas que ainda não se cumpriram da parte de Deus? Você tem? Continua crendo nelas ou você encostou? Então é isso que significa usar a fé. Amém, irmãos? É isso que significa usar a fé. Então, se o meu coração não mudar, minha vida não muda. Se a maneira como eu olho para Deus e confio nele não muda no meu coração, minha vida vai repetir as mesmas coisas. Tudo que diz respeito à minha vida vem do meu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Todas as decisões que tomamos são resultado do estado do nosso coração. E não somente todas as decisões, presta atenção, todas as coisas que nós vemos acontecer na família, neste mundo, são interpretadas por aquilo que está no nosso coração. Então, se o nosso coração está amargurado, ferido, doente, você olha para a pessoa e pergunta: tem alguma coisa contra mim? É que você não olhou direito. Aí você fala: não sei, olhei como? Porque tudo que ela olha está interpretando por um coração. Mas se o coração está alegre, cheio de fé, tudo que ele olha e interpreta vem por esta lente. Amém, irmãos? Porque o coração é o centro da vida. Então, como falamos, quando 2023 terminar, como é que vai estar a minha vida? Mas qual que é a imaginação dos pensamentos do seu coração hoje? Quais são as expectativas hoje? Quando você olha para frente, o que você enxerga? Porque é o que você enxerga com o coração que é a verdade para você, mesmo que ela esteja distorcida. Não estou falando de relativização, entende, irmãos? Eu estou falando de nós termos no nosso coração coisas que não deviam estar lá, que estão atrapalhando nossa visão do futuro, de acordo com Deus, e promessa é coisa de futuro. Então estou falando de futuro aqui, nesses encontros. Pensamentos repetidos são associados a sentimentos, eles gravam a memória no nosso coração. E nós falamos semana passada, como é que eu coloco em ordem no meu coração? Como é que eu consigo mudar isto? Primeiro tem que falar com o Pai, orar, concordar. Pai, é isto aqui. O Senhor, o Arnaldo falou agora há pouco, vamos concordar com as promessas de Deus. Ele não tem uma vida miserável, ele não tem uma vida retrógrada, ele não tem um levanta, cai, não é isso que está na Bíblia. Então você ora, eu concordo com a tua palavra, você medita no que a Bíblia diz, e você imagina essas promessas cumpridas.
você olha do final para trás. A fé, ela faz assim, ela vai daqui a um ano, olha para trás e fala: foi tudo isso que Deus fez na minha vida, e eu estou aqui agora. Amém, irmãos? Isso que a fé faz, ela vê. Então, mas para a gente poder atingir esse nível de fé, para que a gente possa apropriar de promessa, nós falamos semana passada de como é que a gente relaciona com Deus. Agora a gente começa, vamos falar hoje, poxa, se eu pensar na minha família, vamos ao exemplo da família hoje. Tudo tem a ver com o coração, e o coração tem memórias. Eu não estou falando que eu não estou negando a ciência, tá, irmãos? Que no cérebro tem neurônios que armazenam informações, não é isso. O coração também tem neurônios. Estou falando da memória. Certas memórias, elas estão meramente na sua mente, não uma informação que está lá. Eu tenho certeza que na área do seu trabalho você tem um monte de informações. É verdade ou não é? Você vai dando informações, sei lá, você trabalha com, não sei, contabilidade, você tem um monte de informações, de leis, de informações estão lá. Eu não faço a mínima ideia, eu não trabalho. Eu trabalho com coisas, profissionalmente, que você não conhece. Eu sei um monte de coisa, tudo. Estou falando das coisas que ficam guardadas no coração. Veja, irmãos, você já sofreu de lembrança automática? Quanto sofre de lembrança automática? Não é verdade, não? Você sente um cheiro, volta uma memória. Você ouve uma música, ela entra na sua cabeça. É verdade ou não é? A gente é cheio de memórias automáticas. Algumas são engraçadas, né? Algumas são comerciais de TV. Às vezes tem comercial de TV que pegou tanto que você fala a palavra, todo mundo ri, já lembra. Mas tem memórias automáticas que são ruins, não são engraçadas. Tem memórias automáticas que disparam coisas em nós, e a gente recua, desvia, não quero pensar sobre isso. Verdade ou não é? Você reparou que são sempre as mesmas memórias? Você repara que são sempre as mesmas? Não são tantas assim? São 4, 5, talvez 10. Mas de repente é como se apertasse um botão em você e você, plum, aquilo volta. Porque esta memória está gravada numa área privilegiada do seu coração, não está meramente na mente, envolveu as emoções, envolveu sentimentos, envolveu pessoas, relacionamentos, e esta imagem, memória, está moldando a sua visão do futuro. Ela está moldando a sua visão do futuro. É como alguém, por exemplo, que ficou doente e foi curado de uma coisa, foi curado de, sei lá, de um câncer, tinha uma dor abdominal, tinha um problema de câncer no útero, por exemplo, uma mulher, e livrou, a mulher teve um câncer no seio, e Deus livrou. Aí um dia ela sente uma dor, aí um dia ela faz o exame, ela sente que tem uma bolinha, o que vai pensar? Tudo de novo. Então está contra a Bíblia. Tudo que Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Amém? Mas aí vem a dúvida e fala: vai ser igual. É desse tipo de coisa que estamos falando. Então o que acontece? Nosso coração tem uma memória, ele tem um mega pendrive. É verdade ou não? De terabytes, de gigabytes, está tudo lá, e é um treco que está ligado com tudo, porque o que está no coração está ligado no cérebro, então está ligado no rim, está ligado na barriga, está ligado no intestino, está ligado nas pernas, está ligado na circulação sanguínea, amém? Está ligado em tudo. Cérebro e coração estão conectados. Aí você começa a crer que está doente, o seu corpo dá uma resposta de doença para você. Nós pensamos com o coração, lembramos também com o coração. As memórias mais profundas e marcantes que temos estão gravadas no coração, as boas e as ruins, porque foi Deus que fez assim, entende? Deus fez para guardar as boas, para podemos guardar as ruins. É como usar faca, você corta pão, corta carne, faz churrasco, mas dá para matar uma pessoa se você usar de outra maneira. Como as palavras, você pode falar, encorajar, transmitir alegria, ou você pode transmitir amargura, tristeza, crítica, julgamento, e destruir uma pessoa. A morte e a vida estão no poder da
língua. O problema é que a língua está debaixo do controle do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é o coração que está comandando a língua. Não vai adiantar cortar a língua, porque você vai continuar tentando emitir isso de outra maneira. Então, nós não lembramos as coisas como elas realmente são. Nós lembramos as coisas como o nosso coração guardou. Seu pai não quis fazer aquilo, ele não te odiava, a sua mãe não queria dizer que você não prestava, falou errado, fez besteira, só que o que você guardou no coração é: meus pais não se importam, minha mãe não está nem comigo. Você guardou isto, porque também quando a gente é criança, a gente não está treinado em guardar o coração, verdade ou não é? Não está. Imagina uma criança que sofreu abuso, meu Deus, como é que lida com isso? Não consegue. Então não é uma crítica, mas só que é um fato de que muitas coisas estão no coração que podem ser transformadas, se nós quisermos e deixarmos Jesus operar ali. Então nós associamos sentimentos e emoções às memórias, e guardamos no coração, às vezes involuntariamente. Associamos outras lembranças de situações parecidas, e juntamos mais sentimento, porque assim, coisa boa atrai coisa boa, mas coisa ruim atrai coisa ruim, não é verdade? E você vai acumulando sentimentos negativos, você lembra de uma coisa, conecta com outra coisa ruim e fala: a vida é assim. Para mim não tem jeito nisso, essa para mim não funciona. Você começa a acreditar em mentiras, como falamos semana passada. Mentira que a coisa não vai mudar, mentira que a sua situação não muda, mas nós estamos falando de promessas para 2023, e tudo que tem aqui é para mudança, para melhor, amém, irmãos? Nós temos que lidar com o coração. Então todos temos memórias gravadas no coração, isso influencia a maneira como é que a gente vê a vida, a escolha que fazemos, a notícia que podemos escolher do que gravar no coração. Como é que é? Ei, olha aqui. Nós podemos escolher o que grava no coração. Nós temos o poder de escolher, porque Deus nos fez semelhantes a Ele. Podemos escolher. Senão Ele não teria dito: aqui tem o bem e o mal, escolhe o bem. Escolhe o bem. Você lê a Bíblia, está o tempo todo: escolhe esse caminho, escolhe a minha direção, escolhe ouvir a minha voz, escolhe andar nos meus caminhos, escolha, amém, irmãos? Então temos escolha. Porque senão a vida, tudo controla a gente, né? Os outros controlam a gente. Bíblia. Eu podia ler o texto primeiro e falar tudo isso, mas eu falei tudo isso e você vai entender o texto. Olha que legal. Lamentações 3,19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio ou do meu desespero. O que ele está lembrando? Aflição, desespero, coisa. Ele está lembrando, então está no passado. Ele está trazendo à memória uma coisa que aconteceu. Está entendendo, gente? Da minha amargura e do meu pesar. Está lembrando disto? Da amargura, do pesar, da coisa ruim que aconteceu, da injustiça que fizeram. Ele está trazendo isso na memória o tempo todo. Lembro-me de tudo isto, e a minha alma desfalece dentro de mim. Está dando para entender, não? Eu fico trazendo essas coisas, eu fico deixando voltar. Acontece uma coisa e pá, dispara a memória automática e isso volta. E qual é o resultado? A minha alma, meu coração desfalece, desmaia, desanima, diz: não tem jeito, de novo isso, estou cansado, não aguento mais, estou cansado, não quero mais saber disso, estou cansado. Amém, irmãos? Todavia, porém, entretanto, lembro-me também. Ele está fazendo uma escolha.
Eu posso ficar lembrando destas coisas. Às vezes, presta atenção, você não consegue controlar uma lembrança negativa, ela vem, certo ou não? É verdade. É o que está acontecendo aqui, mas ele fala: lembro-me também do que pode me dar esperança. O que ele está fazendo? Eu vou reescrever esta memória com aquilo que Deus está falando. Amém, irmãos? Eu vou reescrever esta memória com o que eu criei, com o que eu ouvi do meu Pai, com o que eu li na sua palavra. Eu vou reescrever, porque eu posso escolher. Graça. E qual é que pode dar esperança? 2 pontos. Graças ao grande amor do Senhor. Olha o que ele lembra primeiro: o amor do meu Pai por mim é fantástico. O Pai se importa comigo, Ele sabe do que eu preciso, e eu lembro que isto é mais importante do que o que aconteceu comigo. Diz um amém, pelo menos. Mas é uma escolha. Onde é que está essa memória aí? Está no seu coração ou está no meu? O seu está no seu, né? O meu está no meu. Então sou eu que tenho que fazer algo aqui a respeito. E você tem que fazer algo a respeito com o seu. Eu, graças a Deus pelo grande amor, não serei consumido, não serei destruído, não serei derrotado, não serei botado para trás. Não vai acabar assim. Amém, irmãos? Por causa do grande amor. Percebe o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma memória muito mais poderosa em cima dessa. Ele está fazendo o seguinte: cada vez que isto vier na minha mente, eu vou lembrar dessa outra coisa que Deus fez. Cada vez que este pensamento de desgraça, derrota vier, eu vou lembrar desta promessa, desta bondade, e é isso que eu vou deixar no meu coração. Amém? É isso que ele está ensinando, irmãos. Então está aqui: as suas misericórdias. Misericórdia é o amor, a bondade, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que ele está dizendo? Você não conseguiu ontem, hoje você consegue, porque a bondade está aí hoje, a misericórdia está aí hoje, tudo está aí hoje, porque Deus não muda. É muito poderoso. Digo a mim mesmo. Olha aí, gente, para quem ele está falando? Ele não está falando para Deus, ele está ouvindo a Deus, então ele está falando para o coração dele, ele está falando para o próprio coração. Eu estou falando para o meu próprio coração. É como o salmista que diz: minha alma sossega dentro, sossega em meu coração, fiz sossegar a minha alma, dizendo: eu estou nos braços do Pai. Então digo a mim mesmo: a minha porção, a minha parte. A outra versão diz: a minha herança, aquilo que eu recebo vem de onde? Do Senhor. Eu recebo dele, portanto nele colocarei a minha esperança. Olha a conclusão: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Por que está dizendo aqui para com aqueles cuja esperança está nele? Ora, se você não tem esperança nele, você não vê bondade de Deus, amém? Se você não está confiando nele, como é que você vê bondade? Não, você acha que Deus está te condenando, Deus está te criticando. Você crê na mentira absurda de que Deus está permitindo essa doença, essa miséria, para ensinar você alguma coisa. Quantos de vocês pais gostariam de causar um prejuízo financeiro, uma desgraça na vida do seu filho adulto para ele aprender? Você gostaria ou não? Quantos de vocês pais gostariam que o seu filho ficasse doente, tivesse uma enfermidade, para ele então aprender alguma coisa? Você gostaria disso ou não? Então Deus gostaria? Então Deus é pior que a gente? Desconfio que Deus é melhor que a gente um pouquinho, vocês não acham não? Então, por favor, volta. Só está avançando, você pode voltar, por favor, no slide que estava? Ai Deus, essas tranqueiras. Volta para mim no texto de Jeremias, rapidamente. Isto, a minha esperança está nele. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Agora o coração não está tranquilo. Não está mais ali em cima o quê?
aflito, desfalecido. O coração está o quê? Tranquilo. Deu para entender o processo, irmãos? Quem faz isto? Deus faz isso no meu coração. Ele vai dizer, não posso, filho, fazer você, porque eu já fiz. O que eu já fiz está feito. Então, irmãos, às vezes nós ficamos presos nas memórias do passado. Elas voltam dizendo, isso não vai mudar não. Aí você está aqui nesse culto falando de promessa, você é um negócio complicado, porque você não quer pensar em promessa, que parece que promessa para você nunca deu certo. Mentira, mentira, mentira. Gente, pesquisas mostram claramente que doenças, comportamento compulsivo e vício está associado a memórias negativas. Está demonstrado aí. Tem inclusive pesquisadores que trabalham com doenças incuráveis, doenças autoimunes, vícios. Eles trabalham primeiro o que é que essa pessoa tem no coração que impede ela de viver ela de outra maneira. Isso a psicologia diz. Ora, a psicologia está estudando um homem, assim estuda um homem e o homem e mostra a verdade. Pô, acabei de ler para você. A Bíblia já dizia isso. Doenças crônicas, doença autoimune, explosão de ira, incapacidade de confiar, promiscuidade sexual, compulsão para comer, para gastar, droga, álcool, o que você pode imaginar? Essas coisas causam doenças. Pode causar vício químico dependente? Sim, o corpo pode ficar dependente. Mas antes do corpo ficar dependente de uma droga, a alma, o coração, sofreu um grande problema. Amém, irmãos? Mais uma mentira a ser vencida. Eu não consigo mudar as minhas memórias. Essa é uma mentira. Mas peraí, como é que eu vou mudar a minha memória? Veja, eu não estou falando que você vai mudar os fatos, tá? Você vai mudar a maneira como esses fatos foram registrados no seu coração. Deu para entender, não? É. Não dá para mudar um fato, gente. Não dá para mudar algo que está acontecido no passado. Tem gente que fica tentando mudar o passado, quer ter um passado melhor, né? O tempo todo quer ter um passado melhor. E Deus fala, esquece o passado, esquece o que se foi, olha para frente, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? O texto de Isaías. Um raciocínio de 1, 2, 3 simples. Lidar com memórias é crucial para uma vida familiar bem sucedida. Você sabia que muitas das memórias ruins estão ligadas à família? Está ligado com pessoas. Quantos têm uma memória muito ruim, tem um trauma aí, de um celular que quebrou? Meu celular quebrou, e até hoje eu não consigo nem pegar num celular, porque assim, ele quebrou, ele rachou, meu Deus, foi uma coisa terrível na minha vida. Ridículo, né? De um carro que bateu, meu carro bateu, meu Deus, aquele carro deu um prejuízo. Agora só pode ter tido um acidente de carro, e isso traumatizou você não consegue dirigir mais. Mas não tem nada a ver com o carro, pode nem ter sido culpa sua, tá certo? A maneira como você registrou o acidente de carro dentro do seu coração está bloqueando o seu futuro. E o Senhor está dizendo, traz à memória aquilo que eu fiz por você. Traz à memória algo que eu penso a seu respeito. Traz à memória sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, as minhas promessas. Enxerga antes aquilo que eu já fiz por você. Amém, irmãos? Isso é pensar em promessa. Então, lidar com memórias é crucial para a vida familiar. E a vida familiar bem sucedida é chave para uma vida profissional que traz satisfação e prosperidade financeira. Não precisa nem por financeira, prosperidade. Porque uma coisa é ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Tem dinheiro, mas não tem paz. Foge para o trabalho.
Mas ganha muito dinheiro, porque trabalha demais, porque não tem problema na família. Quando a família está em ordem, o trabalho está em ordem, gente. O trabalho não é um peso, não é uma escravidão, não é um vício. E uma vida familiar, bem sucedida, um trabalho que você está satisfeito, você tem liberdade de abençoar outras pessoas, de viver para o reino de Deus. Sabe por que as pessoas hoje não querem servir a Deus? Porque elas estão preocupadas consigo mesmas, elas ocupam toda a sua mente consigo mesmas, elas têm o coração tomado pelas preocupações, é o coração cheio de espinhos, certo? Coração tomado por coisas, e aí não tem energia para fazer mais nada. Aí Deus quer que você faça algo que vai trazer grande alegria para você e para outra pessoa, e você não faz. Eu. Percebe a consequência? Não dá para ter ministério se você não tem, você não consegue, você está pensando amanhã que você não vai ter comida. E não dá para ficar pensando, mesmo que você tenha comida, não dá para você ter uma família. Você tem, bom, vocês entenderam. Como é que trata uma memória? Deus o Pai e Jesus nos ensinam. Pelo poder que nos foi dado através da nova aliança em Cristo Jesus. Eu vou mostrar um texto agora, onde o que Cristo fez na cruz, na nova aliança no seu sangue, afeta as memórias. É muito importante. É uma chave, para a gente entender como é que a gente reescreve as memórias do coração. Esse texto aqui, Hebreus 11, 8, 10. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis na sua mente escreverei no seu coração. Serei seu Deus, será meu povo. O que ele está falando? Eu vou te dar um coração de tal maneira que tudo que você precisa saber sobre mim eu vou botar aí dentro. Onde ele fez isso? Cristo Jesus nos deu um novo coração e pôs o Espírito Santo dele aqui. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Toda a lei de Deus está dentro de você. Toda a sabedoria de Deus está dentro de você. Por isso que, como falou o Rafael quarta-feira, todas as promessas Deus derramou sobre nós, Efésios capítulo 1, toda a abundância de sabedoria e entendimento. Por que ele derramou? Porque ele pôs o Espírito dele dentro de nós, os que cremos. E eu serei seu Deus, será meu povo. O que ele está falando? Eu vou ter intimidade com eles, eles vão me ouvir direto. Não precisa de chegar lá e ir no oráculo, pedir alguém lá, vê o que Deus tem para a minha vida. Não, Deus quer falar com você direto. Quer que eu te ajude a ouvir a Ele? Amém? A minha função aqui, como um líder ou de qualquer outro, não é dizer para você o que Deus tem para a sua vida, é ajudar você a entender, ouvir a voz de Deus do que Ele tem para a sua vida. Amém? Para que? Meu, já pensou? Eu tenho que dar recado para 500 pessoas, 1000, 10, para 5 já é difícil. Eu estou tentando ouvir a Deus também para mim, amém? Você pode ouvir a Deus, você já está ouvindo a Ele, você está ouvindo um monte de coisa no seu coração que eu não estou falando, verdade ou não é? Mas Deus está falando para você aí, é Ele falando com você, eu só estou botando a Bíblia aqui para você. Não será necessário que vocês ensinem seus vizinhos, parentes, você tem que conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. O que ele está falando? Porque às vezes o cristão, o cara quer convencer pela força o outro de que Deus está ali, convence de que está certo, que tem que fazer, sabe, o pessoal, o cristão, me dê as ordens, me dê as instruções, diga tudo que eu tenho que fazer. Não vou te dizer. Quem vai te dizer é o Senhor que está em você, porque se eu falar o que você tem que fazer, você vai dizer, mas você tem certeza? Não sei se eu quero fazer. Mas se Deus falar com você, você vai dizer, meu Deus, eu vou fazer, porque Deus tem o melhor para mim, amém? Então a gente não precisa convencer as pessoas, isso é religião, você tem que convencer as pessoas que elas têm o Espírito de Deus, que Deus as ama, e Ele vai guiar a vida delas, e diz para ela, se eu fosse você, eu obedecia a Ele, como eu obedeço, é isso que é testemunho. Agora, olha que legal, eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, qual que é a nova aliança? Perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, colocarei as minhas leis na mente e no coração. Isso é a nova aliança, isso é a obra de Cristo na cruz. Ele tornou obsoleta a aliança anterior. Qual a aliança anterior? A do Monte Sinai, das pedras. É a força do homem tentando obedecer a Deus e não consegue.
obsoletou. E aquilo que se torna obsoleto, logo desaparece. Então, irmãos, como é que um Deus que se lembra de tudo pode esquecer alguma coisa? Como é que é um Deus que sabe as estrelas pelo nome? Você tem ideia da memória de Deus? Não. Você pergunta, e essa estrela aqui? Agora botaram o James Webb, o telescópio aí, certo ou não? Descobriram onde tinha estrelas, mais bilhões de estrelas e galáxias, bilhões de galáxias. Deus fala, conheço essa, eu fiz em tal, não sei como é que é o tempo na eternidade, mas quando eu fiz eu chamei ela de tal coisa. Conhece pelo nome. Tem boa memória, Deus. Como é que um Deus que tem boa memória esquece? Porque Deus escolhe mudar a sua memória. Ele olha para mim, em vez de lembrar de tudo que o César errado fez, ele olha para mim e vê o sacrifício da Cristo na cruz, por amor ao César. Ele olha para o Rodrigo, ele sabe que o Rodrigo pecou, mas em vez dele ficar lembrando de todos os pecados, olha para o Rodrigo e fala, eu vejo o preço que Cristo pagou por você, você é meu filho justo, você foi justificado, é isso que ele vê. Deus associou uma nova memória positiva à memória negativa. Em vez de lembrar os pecados e trazer a condenação justa pelos pecados, ele lembra do seu filho, do preço pago na cruz, do grande amor. Ele derrama o quê? Bondade, misericórdia. Amém, irmãos? Entendeu como Deus faz? A boa notícia é que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós podemos fazer a mesma coisa, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos fazer o mesmo, se quisermos. Então o que acontece? O que acontece agora? Deus está no negócio de se lembrar das coisas boas. Você é filho e filha de Deus. Você crê que é filho e filha de Deus? Sabe por que é? Você foi criado em imagem e semelhança dele. E depois Cristo resgatou você, lá na cruz, com perdão total, fazendo você justo diante do Pai, justificou, deu um novo coração e botou o Espírito Santo. Então nós recebemos o poder de associar o quê? As obras da nova aliança, às memórias ruins e dolorosas. Não fica tentando mudar o passado. Usa o passado como ele está, para produzir glória a Deus. Amém, irmãos? Esta é a grande glória. É a gente pegar dessas situações ruins, dessas situações que parecem impossíveis, e começar a dar glória a Deus. Eu tenho o poder de mudar minhas memórias por causa do que Cristo fez por mim na nova aliança. Assim como o Pai resolveu e disse, eu vou fazer isto, nós também podemos fazer. Mudar a memória não é esquecer os fatos ocorridos. É mudar o que está associado a essa memória. Lembra de Lamentações que eu expliquei aqui? É aquilo. Todavia também me lembro. E eu digo a mim mesmo. É assim que é. Mudar a imaginação futura que vem quando eu lembro. Mudar a expectativa negativa por uma positiva, quando essa memória tenta voltar. Deus não esquece de que pecamos, mas Ele associa esta memória ao sangue de Cristo. Então o que é que Ele faz? Dos teus pecados jamais me lembrarei. Eu vou lembrar que você é meu filho. Eu vou lembrar que eu te amo. Eu vou lembrar que eu tenho tudo preparado de melhor para você. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Agora, se Deus está fazendo sempre isso, e se a gente fizesse também? E se a gente fizesse também? E se a gente imitasse Deus e fizesse a mesma coisa? Pensando nessas coisas que Ele nos deu. Ao invés de tentar achar uma explicação para tudo que aconteceu na sua vida de ruim, coloca o seu coração no amor e na bondade do Pai. Você já tentou ficar achando explicação? Não, por que isso aconteceu? E você fica o tempo todo... Quando você fica tentando achar explicação, você está tentando ter um passado melhor. Você está tentando achar que se você mudar o passado, você vai ser melhor hoje.
Ficar cavando o passado em busca de explicação é o desejo de ter passado melhor, que é loucura. Deus, o Pai, quer que você tenha um futuro melhor. Amém, irmãos? Para isso a gente reescreve. A gente escreve de novo no tablet do coração. A gente tem que apagar e falar: não, não é isso não. É verdade, aconteceu isso, eu quebrei, teve um abuso, meu pai falou isso. É verdade, isso aconteceu, isso é um fato. Mas o que eu decido gravar é o amor do meu pai, a bondade. Você escreve outras coisas. O poder de uma memória de controlar a nossa vida depende do que nós associamos a esta memória no coração. Eu conheço um caso de um pastor, o pastor tinha 3 filhos, 2 filhas eu conheço o caso. Esse pastor, muitos anos atrás, traiu a esposa, separou, divorciou. Isso causou um estrago na família. Pode subir a banda aqui. Causou um estrago na família. Uma das filhas nunca aceitou, ficou doente. Meu pai não podia ter feito isso. Meu pai não podia ter feito isso. Começou a alimentar aquelas esperanças, né? Não, meu pai vai voltar, as coisas vão mudar. E tinha ódio do pai, e raiva do pai. Sofreu comportamento abusivo, deixou a igreja, começou, é lógico, é um trauma muito difícil. Passou situações assim, muito difíceis. Muito difíceis. E aí o que acontece? Uma outra filha, do mesmo casal, que passou a mesma coisa, resolveu falar o seguinte: eu não posso me responsabilizar pelos erros do meu pai. A escolha que meu pai fez trouxe muita dor para a nossa família, mas eu não posso me culpar. Eu não posso viver para tentar mudar o meu pai. Eu não posso viver na fantasia de que eles vão voltar. Eles não vão voltar. Sabe o que essa filha fez? Ela olhou para Jesus e viu que, por mais grotescos que fossem os pecados do pai, que ele nunca devia ter feito, que ele sabia a vontade de Deus. Ela olhou para Jesus e viu redenção, misericórdia e perdão. Ela viu que o único motivo para o pai dela continuar a viver seria se ele cresce em Jesus, mas ela não podia fazer isso por ele. Mas ela podia perdoar o pai. Então ela perdoou. Ela perdoou e entregou nas mãos de Deus o julgamento. Enquanto uma filha continuou julgando o pai, julgando o pai, julgando o pai, ficando doente, a outra deixou o julgamento para Deus e falou: eu deixo nas tuas mãos. Eu não vou deixar que a escolha errada do meu pai controle a minha vida. Eu vou gravar no meu coração que o meu Pai eterno me ama. E ainda que eu tenha sofrido isso, que eu não entendo porquê. Ela não ficou procurando explicação. Não ficou criticando os amigos do pai, o pastor do pai. Não ficou... Não, ela parou com isso. Deus é especialista em reconstruir vidas, irmãos. Essa moça foi em frente, conversa com o pai, enquanto a outra não foi. Espero que agora, não faz tempo que eu não ouço, espero que tenha mudado. Você entende o que acontece? Deu para entender? A gente tem uma escolha de fazer isso. Então o verdadeiro problema não é a lembrança dos fatos, mas é o poder que damos a isso. É como nós gravamos isso no coração. A minha responsabilidade é pela minha escolha, a sua é pela sua escolha, certo? Mas a minha escolha afeta você, e a sua afeta a minha, porque nós temos relacionamento. Se eu cometer um pecado grosseiro aqui como pastor, não vai afetar essa igreja? Vai ou não vai? Lógico que vai. Se eu tenho aqui um líder, um amigo meu, alguém que eu confio, ele comete um pecado grosseiro e abandona, afeta a mim ou não afeta? Afeta.
Mas eu não sou responsável pelas coisas ruins que aconteceram pela escolha de outros. Mas eu sou responsável pelo valor que eu dou a isto, por quanto eu resolvo guardar isso no coração. Presta atenção. Quando você deixa a responsabilidade da escolha com quem nem fez uma dessas filhas, não tem nem culpa, nem condenação. Quantos filhos se culpam porque os pais se separaram? Quantos filhos se condenam? Mas um filho não pode ser responsável por isso que os pais fizeram. Mas também não pode guardar no coração. Amém? Então, para entender, irmãos, é uma escolha. E nós temos o poder de fazer isso. Jesus falou: assim como eu escolhi olhar para você e ver sua bondade, escolhe olhar para mim. Veja que eu amo todas as pessoas. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha que coisa tremenda, gente. Ainda se acontecer, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Diz outro texto. Pode? Como é que uma mãe vai esquecer do filho que mama? Mas ainda que ela se esquecesse, diz Isaías: eu não me esquecerei de ti, o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. É assim que Deus escreve. Ele está dizendo para nós: você pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo. Nós somos justificados em Cristo. Todas as promessas da Bíblia que são para os justos são para nós. Ei, uma boa notícia: todas as promessas que são para o justo é sua, porque você foi justificado em Cristo Jesus. Amém? Na casa do justo há riquezas e prosperidade. É a minha. O Senhor abençoa a vereda do justo e tem alegria nos seus caminhos. Sou eu. O Senhor diz: o justo viverá em moradas de paz, em moradas seguras e tranquilos. Sou eu, é minha essa promessa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. É minha, essa promessa é minha. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, a paz dos seus filhos será grandíssima. São os meus filhos, porque todas as promessas do justo são nossas, porque agora nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas você precisa tirar antes as coisas negativas. Tem que reescrever o que está errado, para você se apropriar dessas promessas. Maravilha, maravilha. Pega as promessas negativas, deixa Jesus curar então. Como é que você faz? Senhor, eu quero olhar pela obra da cruz. O Senhor sempre esteve comigo. Eu não estou sozinho. O Senhor é aquele que me guia. Para de tentar procurar explicação para trás. Para de tentar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos praticar isto já. Sem sentimento destrutivo. O Pai perdoou, perdoe. O Pai não se lembra mais dos seus pecados. Então sabe o que você tem que fazer? Não tem que lembrar também. Sabe que tem gente doente que fica lembrando sempre os erros que cometeu? Tem gente doente que fica lembrando sempre os erros que cometeu. O diabo traz o filminho e você fica assistindo. O Pai diz: eu já perdoei você. Então você está perdoado. Eu não lembro mais. Sabe o que você devia fazer? Você não deve lembrar mais também. Lembra que Jesus pagou o preço e que isso. Então toda vez que o inimigo trouxer aquele seu erro para você rodar o filme, você fala: Cristo Jesus já me livrou de toda a condenação. Eu sou um filho amado do Pai. Todas as promessas dos justos são minhas. Isto é uma mentira. Isto não é mais o que eu acredito. Foi um fato que aconteceu, verdade, mas não é isso que está no meu coração. Amém, irmãos? Tenho certeza que Deus trouxe a você nos seus pensamentos coisas que você precisa reescrever aí. Precisa pegar o tablet do coração e dar uma apagada. Precisa pegar a tela, passar uma tinta branca de fundo, passar o prime lá de novo e falar: eu vou pintar esse quadro do jeito certo. Eu vou pintar esse quadro do jeito que o meu Pai
me ensinou. Põe a mão no coração aí. Fala com o Pai. Fala: Pai, eu quero reescrever esta memória aqui. São memórias de fracassos. E eu quero declarar sobre você uma palavra poderosa nesta manhã. Curas estão sendo liberadas aqui, vão ser liberadas aqui e vão continuar sendo liberadas, porque você está agora tratando essa memória do seu coração. Curas profundas, curas completas sendo liberadas. Como é que faz isso? É simples, obra consumada de Cristo na cruz. Pega essa situação e começa a olhar através da obra de Cristo na cruz. Começa a ver, como disse lá Jeremias em Lamentações: também eu trago à memória o grande amor do Pai por mim. Não pergunta mais por quê, não fica cavando o passado para pedir explicações. Não adianta isso, a Bíblia diz: isso não é sábio. Começa a olhar pela graça de Deus. Se você errou, ou se outro errou, perdoa e fica livre, você não é responsável. Eu vejo Deus tirando sentimentos de culpa que estão trazendo problemas no corpo. Não há mais culpa sobre você, não há mais condenação, Ele perdoou. Seja o erro seu, o que fizeram com você, você agora simplesmente faz o quê? Começa a olhar pela ótica da cruz, a obra consumada, a nova aliança. Deus não se lembra mais. Fala: Pai, o Senhor não se lembra mais, a partir de hoje não vou lembrar mais. Diga isso: se voltar à minha memória, eu vou trazer essa outra memória do teu grande amor, da tua grande bondade, de que tu estás comigo, que eu fui justificado, que não há condenação para a minha vida, que eu sou uma pessoa próspera, que a minha casa é uma casa de alegria, que os meus filhos são benditos, serão discípulos do Senhor, que há honra e riqueza na minha casa e na minha família. É isto que eu vou lembrar: o Deus que muda todas as coisas, que já reescreveu a minha história na eternidade. A minha história vai concordar com a história que Ele escreveu para mim. Começa a declarar isso com a sua alma. Estou dando apenas dicas, faça isso. Enquanto os instrumentos ministram aqui, sem cantarmos ainda, a gente vai só declarar isto. Declara isto, porque olha, nós estamos olhando para frente agora, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Pai, nós esquecemos das coisas que ficaram para trás. Agora estamos olhando para frente, Pai. Obrigado, Jesus, o preço foi pago. Pai amado, e nós estamos liberando aqui cura para doença autoimune, cura para comportamentos compulsivos, cura para pecados repetitivos, comportamentos que não deviam estar lá. Você sabe que está tudo certo, mas você não consegue mudar. Você recebe cura agora no nome de Jesus, porque o seu coração está sendo curado, suas memórias estão sendo curadas. Dos seus pecados e da sua maldade jamais me lembrarei. Há uma nova aliança em vigor, paga pelo sangue de Cristo. A nova aliança que deu um novo coração, que sustenta você. Ela não só dá um novo coração, ela te sustenta. Agora, Senhor, nós estamos liberando aqui cura de doenças autoimunes. Receba a cura, porque o coração vai indo para o lugar certo. E o Senhor me falou claramente que Ele estaria liberando cura para pessoas na região do abdômen, homens e mulheres, muitas mulheres também, na região do abdômen, na região da barriga, do intestino, dos ovários, na região de aparelho reprodutor. O Senhor está liberando sobre você cura, problemas no útero, problemas, você está recebendo nas suas entranhas cura. Não há mais culpa, não há mais condenação. Por isso é que agora o medo não pode ficar aí. Eu declaro que este medo não domina mais você, porque a verdade de Deus é maior que qualquer experiência negativa. Eu declaro sobre sua vida que a verdade de Deus é maior que qualquer memória negativa, que pode ter assolado você até hoje, mas hoje você creu na verdade. As coisas são como Deus fez, as coisas são como o Pai fez. A obra de Cristo na cruz, ela é eterna, ela não pode ser anulada por absolutamente nada. Então aproprie-se que a promessa é sua. Já começa a ver diferente agora, já começa a ver ao contrário. Tudo que essa lembrança causava de expectativa negativa no futuro era uma mentira, porque não é isso que o Pai teve para você nunca. Recebe agora isto, e junto vem cura, e junto vem liberação. Declaramos cura, liberação. Corpos que produzem nódulos recebam cura. Corpos que estão produzindo doenças infecciosas na pele, receba a cura em nome de Jesus. Não vai ter mais doenças infecciosas na pele dominando.
porque o Senhor está dizendo: você não vai mais destruir a você mesmo, eu te abençoo. Começa a declarar: eu sou abençoada, eu sou abençoado por causa do Pai. Vai regredir. Algumas vão sumir instantaneamente, e outras vão nunca mais aparecer. Outras você vai ver dissipar como se fosse uma neblina, e quando vai ver não é mais. O Senhor está trabalhando no seu coração. Recebe isto, recebe, é seu, são promessas suas. O Senhor também fala de pessoas que estavam sofrendo por problemas, que toda vez que desencadeava uma situação de estresse, vinha uma doença física junto. Você está libertado disso em nome de Jesus. De doenças específicas, dores absurdas que sobem pelo pescoço atrás, dá uma dor de cabeça muito grande. O Senhor está dizendo: seja libertado agora em nome de Jesus. É como se o Senhor tirasse um peso de você. Receba alívio, receba alívio. Dores que impediam você de pensar, até de trabalhar, agora receba alívio no nome de Jesus. Receba alívio em nome de Jesus. Ao deitar na sua cama à noite, o seu coração agora está, como disse lá, Lamentações: o meu coração está em paz e tranquilo, eu espero pelo Senhor. Declara isso: eu espero pelo Senhor agora. Não se trata mais da minha força, é do Senhor. É do Senhor. Então receba isso. Noites de descanso, noites para dormir, porque o Senhor está cuidando de tudo. Declara isso: eu não tenho mais expectativa negativa. O meu coração agora espera no Senhor confiante. Como está escrito: meu coração espera confiante em Ti. Em mim vindo um temor, hei de confiar em Ti, no Deus cuja palavra eu louvo. Nesse Deus, meu Pai, eu ponho a minha confiança, e eu não terei medo. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu escolho gravar isso no meu coração. Toda vez que vier essa memória, eu escolho gravar isto, porque eu tenho um futuro diante de mim. Eu tenho um futuro. Usa isso, meu irmão. Eu estou aqui usando exemplos. Usa as suas palavras aí. Fala com a sua voz. Eu não estou falando para o teu microfone, eu falo para mim também. Eu falo: declare com a sua voz aí. Declare, usa a voz. Faz sair pela boca o que está no coração agora. Fala: eu creio que eu tenho um futuro diferente a partir de hoje. As tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Fala isso, usa a sua voz. Diga: as tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Eu sou abençoado. Usa a sua voz, diga: eu sou abençoado. Diga, porque você crê, não é palavra positiva. Diga: minha família é abençoada, porque é uma promessa. É uma promessa, e eu creio nessa promessa. Oh Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças, nós te damos graças. Receba a cura, receba a cura. Cura para embaçamento nos olhos, até cura de problemas de visão. Receba a cura. O seu coração vai para o lugar, o seu corpo vai para o lugar também. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus.